meus amigos, pra vocês eu vou contar. Briga comigo e as vizinhas do meu lado não quer que eu saia e não deixa eu me arrumar. Briga comigo e as vizinhas do meu lado não quer que eu saia e não deixa eu me arrumar. Estou feliz nesta vida de gaiteiro. Muito trabalho, mas é muito divertido. Por a mulher se cansou de competir, eu recebi o cartão de bom marido. Por a mulher se cansou, me compreendeu, eu recebi o cartão de bom marido.